Procurador da República, o PGR, Paulo Gonet, foi reconduzido ao cargo hoje para mais 2 anos à frente da PGR. E aí a gente tem uma situação, né? Quando isso acontece, quando é reconduzido, ele passa por uma sabatina no Senado. E a estratégia da extrema-direita foi não só usar essa sabatina para fazer política rasteira, política babaca, política canalha, como também tentar de todas as formas melar, tentar fazer com que o Gonet não fosse reconduzido. Por quê? Porque o Gonet esteve à frente desse caso que levou o Bolsonaro para a cadeia. Então eles tentaram utilizar de todas as formas, todos os artifícios possíveis para que o Gonet não fosse reconduzido. É claro, deu errado, a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre como foi a atitude desses canalhas e também o resultado final, as respostas do Gonet. O Gonet macetou, ele flap, ele saiu no chicote. Ele chicotou todo mundo e eu achei isso espetacular e eu vou trazer para você tudo o que aconteceu nesse dia de hoje, você que acompanha o canal para estar bem informado. A gente tem que levar em consideração um outro fator, rapidinho, que eu vou dizer aqui para você, essa tentativa deles fazerem propaganda política junto com o Derrite tem dado com os burros na água. A verdade é que tem dado tudo errado, o Derrite tem feito uma palhaçada atrás da outra, é um troço, parece um cavalo desembestado, e já mudou umas 10 vezes aí, na verdade exatamente 4 vezes o relatório, e tá dando tudo errado, muito provavelmente não vai ser nem votado essa semana, essa PL, e não vai ser votado porque eles, os bolsonaristas, a oposição não quer que seja votado e, obviamente, o governo também não vai querer que seja votado da forma como está. E aí, no meio dessa história toda, aquele que foi o que lançou essa artimanha toda para falar a respeito de segurança, para tentar abalar a imagem do Lula, para tentar abalar a imagem do governo, o Castro, ele faz uma das coisas mais imbecis. Olha, esse sujeito é um jumento. Ele faz com que os líderes dessas organizações criminosas sejam removidos. Na verdade, ele jogou para outro presídio, um presídio federal, os presos de facções criminosas. Só que o que esse cara fez? Ele simplesmente anunciou tudo. Ele falou para onde vai, ele filmou, foi filmado o avião desse pessoal saindo, os bandidos todos, e é óbvio que isso é um erro grosseiro dele, da equipe de segurança do Rio de Janeiro, porque você não faz isso. O próprio governo falou, olha, esse tipo de informação é só depois que já foi feito. A gente não pode fazer antes porque você está colocando em risco a vida de todo mundo. Você vai proporcionar que as pessoas façam um resgate desses bandidos, são chefes das facções criminosas. Você está colocando em risco a vida dos policiais que estão fazendo essa mudança. Você está proporcionando a possibilidade de acontecer algo mais grave, explodirem coisas, matarem inocentes. E chamou a atenção. E não é que o Castro ficou bravinho e ainda deu coice, ainda falou groselha, olha só. Acho que não chegou lá em nenhum momento pedindo para que não se falasse. Então acho que ele, antes de criticar, tem que orientar. Não orienta e depois critica, parece que é má vontade. Mais uma, né? Eu não sei como que as pessoas aceitam isso com a maior naturalidade do mundo, como se, ok, pode falar essas coisas, sabe? Ainda foi lacrar. Ainda fez essa entrevista para lacrar. Sendo que é óbvio, cara, você não pode fazer isso. Você está colocando todo mundo em risco. É óbvio, os caras vão querer resgatar, tá todo mundo junto num lugar só. Se você faz uma ação ali, você liberta 9 caboquinhos. Porra, não tem cabimento. Assim como não tem cabimento essa tentativa de armação contra o Gonet hoje no Senado. As coisas começaram não começou hoje, tá? Assim que eles souberam que ia haver hoje essa sabatina e tudo mais, os extremistas já começaram a ir para as redes para fazer campanha, para tentar mobilizar as pessoas. Eu quero colocar aqui esse Sebastião Coelho, que é um sujeito que é advogado de um dos golpistas, né? Esses criminosos golpistas,
e que, inclusive, no julgamento, em um desses julgamentos lá, ele teve que ser apreendido, né? Na verdade, ele foi preso mais ou menos ali pela Polícia Federal porque ele queria invadir o local. E, logicamente, muito provavelmente daqui a pouco é candidato, vai querer ser deputado, vai querer se candidatar. E ele foi um dos primeiros a sair com essa senha, né? Não reconduza o Gonê. Senhores senadores de direita e de centro-direita, Paulo Gonê não pode ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Todos esses processos que nós temos a consciência que são processos ilegais, abusivos e que estão cometendo grandes injustiças contra essas pessoas, não existiriam se não fosse a participação decisiva do senhor Paulo Gonê oferecendo a denúncia. Sem a denúncia, nas ações penais originárias, como é o caso, não existiriam os processos. Tá certo? Fale com o seu senador, mande um e-mail dizendo: Paulo Gonê não, Paulo Gonê não, esse homem é responsável, é um dos grandes responsáveis pela desgraça que nós estamos vivendo. Veja você, né, culpar o Paulo Gonê por cumprir a função dele de PGR. É ridículo isso, e eles estão fazendo essa campanha. Tem até um trechinho aqui de outro, né, 2 paspalhões aí fazendo campanha para não reconduzir, 2 senadores extremistas fazendo campanha para não reconduzir o Paulo Gonê. Gonê não, a gente precisa da mobilização de toda a população brasileira, que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, para a gente barrar ele aqui no Senado, que será votado amanhã, não é isso, Girão? É isso, ele deixou a coisa correr frouxa, foi omisso, ficou a PGR como um puxadinho lá do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Tantas injustiças, presos políticos em pleno século XXI, você precisa participar de forma ordeira, pacífica, cobrar o seu representante aqui no Senado pelo voto aberto. Só assim a gente vai derrotar a recondução do Gonê. Lembrando que está fazendo 100 dias que o Bolsonaro está preso e muito disso é culpa dele, pela omissão dele. Então peça aqui, você que é de direita, você que é brasileiro, compartilha esse vídeo para todo o Brasil, que a gente tem que saber quem que é traidor. Porque quem estiver com a direita, estiver com o Bolsonaro, estiver com os presos do dia 8, para a gente acabar com essa injustiça, tem que barrar ele aqui no Senado. Vamos para cima. Deus abençoe você. Gonê. Acabou que tá com cartaz escrito Gonê e ele consegue falar Gonê. É um jumento, hein? Sujeito ser senador, rapaz. Senador por Minas Gerais, o meu estado onde eu nasci. Isso é uma coisa, isso é uma aberração. Depois ele foi pra tribuna, porque ele gosta muito de dar esses chiliques dele, é o rei do chilique. E aí foi lá pra tribuna pra gritar, pra berrar, pra falar, fazer e acontecer. Não tem eleição sem Bolsonaro ano que vem, não, gente? E o medo deles sabem, se o Bolsonaro estiver na rua fazendo campanha, ele tá eleito. Bando de covarde, bando de medroso. E uma coisa que eu não sou na minha vida é covarde e medroso. Estamos aqui agora para votar. Para votar agora amanhã aqui, vai sabatinar ele na CCJ, o Paulo Gonê, e vai estar aqui em plenário para votar novamente. Muito disso que aconteceu com os presos do dia 8 e com o Bolsonaro foi a omissão dele. E eu poderia aqui, se eu fosse um rato, um covarde, simplesmente não falar nada, sabe por quê? Ele está cheio de ação minha para poder me julgar, por falar a verdade aqui. Mas eu não tenho medo dele e de ninguém, porque eu vou ficar, se eu cair aqui, eu caio levantado. Eu vou continuar fazendo o que precisa ser feito aqui. Por isso que eu dou um voto aberto, não sou covarde de votar secreto, não sou traidor, eu vou votar contra ele, estou fazendo campanha contra ele, por mais que ele tenha julgamento para poder me julgar, para poder me condenar. Tá falando mais dele do que do Gonê, né? Tá falando mais dele do que qualquer outra coisa. Eu quero trazer aqui para você um momento em que esse safe, que tá no meio dessa bagunça que eles estão fazendo com a extrema-direita lá em Santa Catarina, ele que é um carioca, senador por Santa Catarina, e é o momento em que ele tenta acuar. Aqui já não é mais a campanha anterior, aqui já é no momento da sabatina mesmo do Gonê, e aí ele tenta lacrar ali, coloca algumas coisas, aí pega o recorte, coloca o recorte nas redes sociais para dizer que ele é o bonzão, né? Mas você vê a jumentice do cara. Senhor Gonê, os jornalistas Davi Agape, Eli Vieira e Glenn Greenwald fizeram um importante trabalho ao revelar que Alexandre de Moraes e autoridades sob seu comando abusaram dos seus poderes para investigar enviesadamente pessoas de aspecto de direita, ou como o povo fala, bolsonarista. Foi comprovada em audiência pública aqui no Senado Federal, na Comissão de Segurança Pública,
a prática de extensas fraudes processuais, com produção encomendada de relatórios a Alexandre de Moraes ao senhor, inclusive tendo como intermediário o senhor Tagliaferro. Então, só para lembrar os senhores, presidente Otto, a Lava Jato foi enterrada no Brasil porque tinham conversas do então juiz Sérgio Moro com o então procurador Deltan Dallagnol. Foi enterrada a Lava Jato. A mesma relação que foi condenável na ocasião e motivo de cancelamento ou anulação da Lava Jato, a mesma relação, o Tagliaferro esteve aqui e mostrou mensagens de Alexandre de Moraes pedindo pareceres ao senhor Gonê. Vamos deixar claro que não é nem de perto a mesma coisa, né? Completamente distinto. Essas conversas que foram reveladas de forma ilegal e por isso, inclusive, o Tagliaferro está sendo processado, essas são conversas que não tem conversa do Alexandre de Moraes com ninguém. São dois assessores lá do 10º escalão do gabinete do Moraes que estavam fazendo o seu papel. Eles poderiam falar qualquer coisa ali, que qualquer coisa que eles falassem não é de responsabilidade do Alexandre. O Alexandre de Moraes estava fazendo o trabalho dele e eles poderiam tramar, inventar histórias, fazer o que for na conversa entre eles, porque não tem uma vírgula do próprio Alexandre de Moraes. É muito diferente com o que aconteceu na Vaza Jato, que as conversas são de Moro, o juiz que estava julgando o Lula, com o Dallagnol, a acusação. Então, quer dizer, há um conluio entre o juiz que estava julgando e a acusação. Nada disso, não é nem perto disso, aquilo que foi revelado pelo Tagliaferro, que é uma conversa de dois assessores do Alexandre de Moraes, que nessa conversa, como eu disse, poderiam ter falado qualquer coisa e absolutamente nada do que eles fizeram alterou o processo, nada do que eles fizeram influiu ou influenciou de alguma forma a cabeça do Alexandre de Moraes e muito mais ainda o processo. Então é óbvio que falou besteira aí, mas quem realmente se aproveitou da situação foi o Flávio Bolsonaro. Ele ocupou um espaço de quase 15 minutos, mais de 11 minutos, para tentar de todas as formas humilhar o Gonê, dizendo que o Gonê é uma vergonha, de que, sabe aquela coisa assim, ele falou aquilo que o próprio Bolsonaro teria vontade de falar, só que não podia falar porque está preso. E aí eu vou trazer para você esse trecho da fala do Flávio Bolsonaro na sabatina de hoje, sempre pedindo para você dar o like, hein? Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, seu like é muito importante. Vamos a essa fala. Senhor Paulo Gonê, eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu acho que, eu digo isso com tristeza no coração, os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Eduardo Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. O senhor não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor.
Está lá na PGR. Mandei presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. E não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonet, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não se sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa e olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo num Estado democrático de direito de verdade. Lacrou, né? Aí essa fala foi colocada na íntegra, foram feitos recortes dessa fala, e essas falas foram para os blogs, foram para os grupos de WhatsApp da extrema-direita, foi pro Twitter, foi para todo lado, né? Teve gente nos YouTube da vida dizendo, o Flávio Bolsonaro humilhou o Gonet e tudo mais. Houve um determinado momento que o presidente da CCJ, o Otto Alencar, o senador Otto Alencar, teve que chamar a atenção do Flávio Bolsonaro. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Aí depois dava aquela vaselinada. Um constrangimento na arguição é uma coisa que, na minha carreira política de 30 e tantos anos, meu pior adversário, eu nunca fiz isso. E também com a linguagem que não fere os ouvidos dos senhores senadores e senadoras. Seria para uma linguagem dentro do padrão ético e dentro daquilo que a arguição permite fazer. Com todo respeito ao senador Flávio Bolsonaro, eu acho que o momento não é para aqui nós fazermos uma oitiva com essas autoridades e, sobretudo, muitas vezes de forma até leviana, acusando. Leviana, senador Jair. Pelo amor de Deus, o senador Flávio, com todo respeito a Vossa Excelência. Está tendo respeito. Mas eu imagino que Vossa Excelência saiu daquilo que está sendo proposto aqui nesta comissão. O senhor está atacando de forma pessoal, a autoridade está sendo sabatinada aqui. Tiveram que dar uma carcada, né? O senador Jaime também chegou ali para chamar na chincha o Flávio Bolsonaro, conhecido popularmente como Flávio Rachadinha. Então, quer dizer, tentou de todas as formas humilhar, mas ele é que foi humilhado, principalmente porque não adiantou nada. Toda essa movimentação da extrema-direita, dos senadores extremistas, chilique, nada disso adiantou, porque neste momento Gonet está reconduzido, vai ficar mais 2 anos na PGR. E ninguém mais do que o próprio Gonet para dar a resposta necessária para todos esses senadores extremistas que tentaram lacrar lá. As respostas foram espetaculares. Eu vou trazer para você a resposta do Gonet, porque macetou mesmo, foi uma coisa absurda. E é bom deixar claro aqui, pela primeira vez, não é pela primeira vez, mas é muito raro acontecer da gente ter um PGR tão competente, tão técnico, que inclusive foi alçado a essa condição até pelos seus próprios pares, né? Todos os promotores, todos aqueles que são subordinados ao Paulo Gonet, o pessoal jurídico, todo mundo elogiando o Paulo Gonet, que é um cara que você quase não vê entrevista, ele não é um cara que gosta de holofote, é um cara discreto pra caramba e muito bom, um cara técnico. E aqui, do alto da sua classe e do seu conhecimento, ele dá a resposta para todos esses extremistas. Foi um momento épico ali. A manifestação que foi feita em processo judicial envolvendo a questão de legitimidade, de anistia, aquele ponto em que foi referido aqui por Vossa Excelência deve ser visto dentro do contexto. A manifestação que foi feita era para apontar a possibilidade, a existência de debate sobre a constitucionalidade da anistia com relação a crimes contra o Estado de Direito. Essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional tomar. Eu não tenho dúvida da competência do Congresso Nacional para se manifestar a respeito de anistia, mas
entendo que há polêmica em torno disso do ponto de vista jurídico. Com relação a aberturas de inquérito, com relação a manifestações da Procuradoria em processo, eu devo dizer a Vossas Excelências que todas as manifestações da Procuradoria são baseadas em análise do direito, exclusivamente de direito. As tintas da Procuradoria que são lançadas nos papéis que são encaminhados às instâncias corretas, essas tintas não têm color, não têm cores de bandeiras partidárias. São resultado da avaliação sempre a mais detida possível e sempre a mais ampla possível com relação a todos os aspectos que são objeto da atenção devida e feitas da forma mais sóbria e mais conscienciosa e, ao mesmo tempo, respeitosa com os que são envolvidos nessas questões. Eu tenho a impressão de que o respeito a todas as pessoas, o respeito a qualquer pessoa que está submetido de alguma forma à avaliação, ao poder do Estado ou de quem está desempenhando uma função do Estado, esse respeito é essencial para a dignidade do exercício das funções e para o respeito ao Estado democrático de direito sob o qual nós vivemos. Esse respeito todos tiveram com relação à minha atuação. Esse é o Paulo Gonet. Parabéns, Paulo Gonet, pela sua recondução. A gente tem certeza que você vai conduzir muito bem o trabalho da PGR nos próximos 2 anos. Existe um enorme trabalho pela frente. A gente ainda tem uma série de questões ligadas aos extremistas no Brasil, esse pessoal da extrema-direita que acha que é dono do país. Existe ainda um caminho para chegar até lá. A gente sabe que não é fácil, não é simples, não é qualquer um, mas nesse caso aqui específico a gente tem um sujeito muito competente. É uma grande indicação do Lula. O Lula, as pessoas falam, mas ele não tem muita tradição em indicar, né? Porque às vezes ele coloca gente lá que realmente é um pouco problemático. Mas aqui com o Gonet ele acertou, foi um acerto. E o Gonet mostrou realmente ser capaz de estar à altura do cargo. Coloca aqui nos comentários o que você acha, eu gostaria de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é muito importante. Todos os dias a gente está trabalhando aqui para você, e é o que a gente pede, dê o like aqui pra gente. Aproveite esta oportunidade, olha aqui o nosso celular comunista. Você não precisa ter um celular comunista, tá? Você pode ter um celular exatamente igual ao seu, é o seu celular. E você já pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter essa renda extra. Então tá aqui a grande oportunidade para você, especialmente nós que já estamos aí no mês de novembro, cara. Às vezes eu olho ali 12 de novembro e falo, caramba, já estamos terminando o ano, que absurdo isso. E você pode aproveitar esse final de ano e ter um final de ano espetacular, com uma rendinha a mais aí para você, dependendo do seu trabalho, você pode ganhar R$1.000. A gente não fala que você vai ficar rico, porque não é esse o propósito. O propósito é você ter uma renda, trabalhando apenas com o seu celular. Primeiro comentário fixado. Entra aqui, ó. Primeiro comentário fixado. Eu mesmo vou explicar tudo para você. É só você entrar aqui, ó. Primeiro comentário fixado, tá bom? Entra aqui, tá aqui embaixo. Entra nos comentários lá. Tá escrito renda extra. Na frente tem um link. Você vai direto pro WhatsApp e eu explico tudo para você. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Agradeço sempre. Primeiro agradecendo muito as pessoas que nos ajudam. Muito obrigado a você que entende a necessidade de a gente continuar aqui. E se você quer que a gente continue, você pode ser um membro aqui do canal. Avalie essa possibilidade, tá aqui embaixo. Seja membro, é só clicar e seguir que você vai ser um membro aqui do canal. Ou você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você também pode nos ajudar com qualquer valor, tá? Qualquer valor, o valor que você puder, qualquer valor pelo Pix. Todos os dias a gente tem pessoas de bom coração que nos ajudam a continuar. Eu quero continuar trabalhando para você. E o que eu peço é para que você dê condições para que eu continue trabalhando, porque eu quero trabalhar aqui para você para sempre, o resto da minha vida. Dê essa força para a gente continuar. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.